Olá, estamos começando mais um programa ACS na TV. Muito obrigada pelo seu prestígio, pela sua audiência. Hoje a gente vai falar de um assunto que não é tão novidade pelo mundo, mas aqui em Santos ainda caminha a pequenos passos. É a reestruturação da incubadora de negócios de Santos. E para falar um pouco sobre isso, eu trouxe o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que é o José Antônio Rezende. Muito obrigada, secretário. É um prazer poder conversar com o senhor. Eu agradeço o convite e fico à disposição aí para esclarecimentos. Não posso chamá-lo de Rezende? Pode chamar de Rezende, sim. Acho que por sinal, acho que é mais conhecido por Rezende. Rezende, eu queria que o senhor contasse um pouquinho a sua trajetória até chegar no poder público, a sua experiência, como é que foi essa trajetória? Eu me formei em engenharia, né, e quando eu estava no finalzinho da faculdade, já por sinal no finalzinho da faculdade, no começo da faculdade, comecei a dar aula em São Paulo. E, assim, tinha um sonho que era vir morar em Santos, né? Eu nasci em Mogi das Cruzes, mas minha meta era vir para cá desde pequeno, eu sempre vinha para cá, adorava a cidade. Eu me formei no finalzinho do Milagre Brasileiro, então tinha emprego para escolher ainda, mas quando apareceu a oportunidade de vir para a antiga Cosipa, né, teve os concursos, eu acabei passando no concurso e vim morar para cá. E dentro da Cosipa, depois dos Minas, eu vivi a fase de estatal e depois a fase de empresa privada com os Minas como administradora. E quando foi no final do ano passado eu me aposentei e nesse período aí o antigo presidente da Cosipa e vice-presidente das Minas, o Omar, foi convidado pelo prefeito para ser secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação e ele me convidou para ser o secretário adjunto dele. Então eu comecei em janeiro aí na iniciativa, saí da iniciativa privada e fui para o poder público. E nesse tempinho, nesses meses, o que o senhor já sentiu as diferenças, né, de trabalhar na iniciativa privada e no poder público? Já deu para fazer um diagnóstico dos problemas, das possíveis soluções? Olha, a área que nós estamos, que eu falo nós, porque o Omar, eu considero o Omar como, além de meu chefe, né, por 20 anos foi meu chefe, ainda muito meu amigo, né? É uma área muito interessante que a gente pode trabalhar exatamente para a área que nós conhecíamos, né, que é a parte de desenvolvimento econômico, que são as empresas, que é o nosso dia a dia. O que eu sinto é o seguinte, né, nossa região tem muito potencial, a gente precisa aproveitar o foco, o momento, ou as áreas âncoras para nós podermos aproveitar com eficácia, né? Porque Santos tem uma característica interessante, nós temos 420 mil habitantes que vivem em 39 km², né? Então, o resto dos habitantes, que seriam cerca de 10 mil, ficam fora na área insular. Então, a gente precisa aproveitar melhor a área insular e otimizar o que nós podemos fazer dentro aproveitar melhor a área continental e ser mais empreendedores no que nós temos na área insular. Então, esse que é o objetivo da organização que o Omar está colocando, né? E onde que a incubadora entra nisso? Para a gente empreender em Santos, qual que é o objetivo da incubadora? Antes de mais nada, acho que precisa um pouquinho entender o que é a incubadora, né? A incubadora não é uma ideia santista, nem uma ideia brasileira, né? Então, a incubadora começou na década de 50, em São Francisco, né? Então, você imagina a Califórnia, a gente fala Califórnia, a gente pensa em praia e lugar de turismo, né? Então, São Francisco começou a incentivar, numa universidade que eles têm lá, em Stanford, incentivar os alunos da universidade, apoiando-os para que eles desenvolvessem as ideias que eles tivessem como empreendedores. Então, a incubadora deu muito certo lá, deu tão certo lá que tem empresas tradicionais já no mercado mundial, conhecidas, né? HP começou numa incubadora,
a Cisco começou numa incubadora, a Google começou numa incubadora, né? Todas elas nessa região. E Stanford criou, como foi um caso de sucesso, isso foi estendido para outros estados dos Estados Unidos e para outros continentes. Já tem incubadoras na Europa, na Ásia, e nós estamos partindo para fazer isso aqui também na nossa região. A incubadora já existia antes, ela foi desativada, né? Aí tem um pouco de uma história que eu acho que é normal no começo de qualquer atividade, né? Em 2002 a incubadora começou em Santos. E ela tinha o apoio da Fiesp. Quando foi em 2006, a Fiesp resolveu sair e nesse momento que entrou a Associação Comercial de Santos junto com o Sebrae e essa parceria foi até 2010. Quando foi em 2010 houve um problema, o Sebrae teve que se ausentar e em 2011 o Poder Público na Prefeitura entrou para não deixá-la sem apoio, né? Então teve uma parceria, teve um compartilhamento aí das responsabilidades entre o Poder Público e a Associação Comercial de Santos para que desse iniciativa incubadora. E para alegria nossa aí, nós voltamos à atividade, recentemente teve assinatura de 2 pessoas, por sinal marido e mulher montaram uma empresa, né, na área de software, que é uma área que nós temos muito interesse em desenvolver na nossa região. Essas 2 pessoas, né, assim, tiveram uma coragem enorme porque pediram demissão na IBM para montar uma empresa própria. Quer dizer, você está abrindo mão de um emprego de uma empresa muito grande na área de informática, né, conhecida, para apostar em ideias inovadoras. Eles vão desenvolver, como tem que ser, é secreto, né, o que eles estão desenvolvendo, mas eles já nos deram uma ideia que é desenvolver softwares para tablets e para smartphones que sejam interativos até, assim, muito mais, que os aproximem de pessoas até com deficiência, com problemas que não seriam, assim, simples de usarem os aplicativos atuais. Até porque a ideia tem que ser inovadora para entrar na incubadora de negócios. Não adianta ter uma ideia que já exista no mercado. Se não tiver nada de inovação, nada de diferente, não tem interesse de empreender, de investir nisso, né? E assim, eu penso o seguinte, né, no caso das empresas que têm apoio, que se você imaginar aí o começo do Google, né? Quando, assim, o Google começou com 2 pessoas, né? E, assim, uma das pessoas, o Sergey, que é um dos fundadores do Google, ele usou computadores velhos da universidade, né, de Stanford, para ficar desenvolvendo a ideia que ele e o sócio dele estavam desenvolvendo, e ele estava fazendo doutorado em Stanford, né? Então ele chegou para o professor dele e falou: olha, professor, eu estou trabalhando muito porque a ideia que eu estou desenvolvendo é uma ideia que pode ser que assim, não consiga fazer todas as minhas atividades do doutorado. Então sabe o que o professor dele falou para ele? Falou: esquece o doutorado, investe na sua ideia, né? E deu tão certo que todo mundo usa todo dia. Todo mundo já usa o Google naturalmente. Aí, né? E várias vezes por dia. E ele falou uma frase interessante, que eu acho que caracteriza muito o pensamento do empreendedor e da universidade quando é parceiro do empreendedor, né? Que nós temos muitas universidades aqui na nossa região. Ele falou para o Sergey, falou: o doutorado vai estar sempre à sua disposição, mas a sua empresa, se você sair, ela morre. Com certeza. Então, acho que a incubadora, a ideia do Poder Público está junto à Associação Comercial de Santos para apoiar esses empreendedores é na linha de a gente criar um ambiente favorável, que a gente sabe o quanto que é difícil começar alguma coisa praticamente do nada. Porque envolve muita criatividade também, né? Não é só ter a ideia e uma ideia só, é uma sequência de ideias, porque você tem que manter o negócio depois também, Exato. né? Secretária, a gente vai para um breve intervalo, a gente já volta para falar um pouco mais da incubadora, do parque tecnológico, de todas essas ideias. Fique conosco.
Voltamos com o nosso ACS na TV, hoje falando sobre inovação, sobre desenvolvimento econômico, e para isso está aqui o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Santos, que é o José Antônio Rezende. Rezende, a gente estava conversando aqui sobre a incubadora, sobre inovação, e nessa reestruturação da incubadora, o que a gente vai ter de novidade? Ela mudou o perfil ou vai manter a mesma coisa? Quais são as novidades em si da incubadora? Olha, o perfil de Santos não dá para a gente mudar muito, não. Essas incubadoras vão ter que ser na linha de desenvolvimento tecnológico, que é forte para nós, né? A gente tem que trabalhar nessa área, que é esse que a gente acha a nossa característica. Ela ainda está provisoriamente num imóvel que não é da prefeitura, é alugado, onde a gente está, o secretário, o prefeito já estão trabalhando aí para que a gente tenha a nossa sede definitiva, né? E o que tem de interessante é o seguinte: ela, como estava parada, né, como não tinha, nós paramos essa fase que nós ficamos com ela inativa, ela não estava com a estrutura para isso. O que a gente vai trabalhar para ser mais atrativo, né? Que eu ouvi uma frase de uma pessoa de São José dos Campos que eu fui conhecer, né? A incubadora deles e a parte também de parque tecnológico deles, e fiquei muito bem impressionado. Então ele fala o seguinte: São José trabalha para ser sedutor, né? Mais do que Taubaté, mais do que a cidade que é bem concorrente com eles lá, né? Taubaté é bem industrializado, né? Então a gente faz parcerias com várias cidades aqui da nossa região, e a gente quer dar para a pessoa que está vindo tentar desenvolver uma ideia, todo o apoio. É a mesma filosofia que a gente vai aplicar em Santos, né? A gente está facilitando a participação dele nas incubadoras de outras regiões que já têm ideias que ele poderia conhecer e melhorar. Está se trabalhando numa legislação, né, em parceria com as outras secretarias, né, para que seja facilitada ou agilizada o começo empresarial. Então, todas essas novidades, em breve, a gente já vai estar podendo concluir, né? E mostrar aí para o secretário e para o prefeito, né? Isso envolve incentivo fiscal da parte da prefeitura? No Brasil já tem uma legislação de incentivo fiscal, que é a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, né? Então essa tem um trabalho, tem uma orientação do nosso secretário para que a gente trabalhe em conjunto com a Secretaria de Finanças, né? E as outras secretarias envolvidas também. Então nós acabamos recentemente aí de dar as nossas contribuições. Para você ter uma ideia, a legislação que está sendo, esse trabalho, e hoje é fácil com e-mail, né? A gente troca os e-mails aí, mas já estava na versão 12 e agora essa versão final. Então a gente ficou muito satisfeito aí, e deve ter em breve, a reunião está marcada para amanhã, né? A gente vai apresentar para os secretários envolvidos, né? A proposta nossa. Proposta do grupo de trabalho que foi montado. Mas isso daí, assim, é mais um aditivo. Eu gostaria de comentar um fato que é importante, né? A incubadora, ela existe sem o incentivo fiscal, né? Então, a gente sabe que para você ter uma ideia de número, aproximadamente o custo de uma empresa incubada é R$500 por mês. Ela tem um espaço físico,
vai ter a estrutura por trás que a associação comercial e a prefeitura vão estar dando para facilitá-lo em termos de empreendimento. E ele vai poder ficar em períodos de contrato que vai poder chegar até 3 anos. Ou até um pouco mais, caso Era ele... Era a minha próxima pergunta. Fazer uma pergunta porque eu queria saber justamente isso. No prédio, qual que é a estrutura física mesmo que a incubadora oferece para as empresas? Então, tem uma sala e eles podem ficar lá até 3 anos. Essa primeira empresa que chegou lá para a gente, ela está ocupando uma sala de aproximadamente 20 metros quadrados. Né? Para você desenvolver softwares, por exemplo, que é o caso deles aí, eles não precisariam de muito mais área do que isso. Né? Eles precisariam ter a estrutura, a segurança e a parte de rede, telefone, assim, as coisas básicas para ele poder trabalhar nas ideias que ele tem. Então, essa é a primeira necessidade que é dada. Né? E os custos dele, de mensais, são bem pequenos em comparação se ele fosse fazer isso fora da incubadora. Porque se fizer fora, a gente tem aluguel, telefone, luz, água, mais funcionários e uma série de custos. Para quem está começando, isso não é o exemplo da Google, né? É verdade. Parece que a história da Google, as duas pessoas que fundaram a Google ficavam nos quartos dele que ficavam os computadores, eles trabalhavam no quarto da faculdade, no alojamento da faculdade, da universidade. A Google é um dos grandes exemplos na área de inovação, de empreendedorismo, né? Porque não tem como não citá-los como exemplo quando a gente fala de inovação, né? Porque... e a gente, quando a gente fala assim de incubadora, o que a gente espera, né? É que a gente crie esse ambiente favorável para as pessoas que têm ideias para serem desenvolvidas da nossa região. Né? Porque tem muitas ideias interessantes. E às vezes acaba até saindo daqui, a região acaba perdendo muito desses pesquisadores, desses empreendedores para outros locais que acabam oferecendo uma estrutura melhor. Isso é fato. Se a gente não se preocupar em segurar as boas pessoas aqui dentro, nós não vamos... Assim, eu tive um exemplo interessante que eu fui ter uma reunião com uma empresa de engenharia, que é uma multinacional canadense, tem mais de 3 mil engenheiros e faz projetos no mundo inteiro aí. E o chefe dessa empresa, eu ia estar com o chefe dessa empresa, chefe para as Américas, né, chama Pérez, deve ser mexicano, espanhol com esse sobrenome. E no fim, essa pessoa é nascida em Cubatão. Aqui do nosso lado. Do nosso lado ali. Porque podia estar aqui a empresa. Podia estar aqui a empresa e, enfim, está fazendo projetos fora daqui. Então, assim, a gente tem esse espaço, a ideia das estruturas, você perguntou que tamanho que é, ainda é pequeno, mas dá para a gente chegar até ter 11 empresas incubadas. Então, nós já estamos com a primeira, então eu até vou usar o seu espaço para fazer propaganda aqui. As pessoas que tiverem ideias, procurem a incubadora de empresas, porque ainda tem vaga lá e tem chance de vocês se instalarem lá com as ideias. E essas empresas, elas passam por uma seleção para poderem ser incubadas. Quais são os critérios? Ela vai ter que apresentar a ideia, o projeto, e isso vai ser apresentado para um conselho, né, para as pessoas que vão estar analisando se a ideia é viável e se vale a pena a gente dar o apoio. Né? Então, os critérios assim, não são draconianos, aí, não precisa ninguém ficar assustado, não, que a intenção realmente é apoiar as boas ideias. Secretário, a gente vai para mais um intervalo para a gente falar um pouco mais sobre o Parque Tecnológico. Eu conversei recentemente com o coordenador da incubadora, que é o professor Alão, e ele me falou que não existiria Parque Tecnológico sem incubadora. Eu vou querer saber se isso é verdade. Tá ok. Tá bom? Não saia daí, fique conosco. Você não pode esquecer que para manter o mosquito Aedes aegypti bem longe, devemos deixar as caixas d'água tampadas, calhas limpas e não acumular lixo. Assim, ele não vai ficar aqui. Ainda assim, você deve ficar alerta quando apresentar um ou mais desses sintomas: dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo e nas juntas ou manchas vermelhas pelo corpo. Desta forma, procure imediatamente um posto de saúde. Você pode estar com dengue. Juntos, vamos combater a dengue.
Voltamos com o nosso Acesso na TV, infelizmente para o nosso último bloco. A gente está falando aqui com o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura, José Antônio Rezende. Rezende, o professor Alain me disse que não existe parque tecnológico sem incubadora. É verdade? É verdade. O exemplo disso aí é, assim, Estados Unidos, e agora em Nova York, né? O prefeito de Nova York viu que Nova York está tendo um problema com desemprego, sério, né? Perderam 40 mil empregos aí por problema da crise financeira, construção. As áreas que Nova York é tradicionalmente forte estão ruins. E ele nota o pessoal de São Francisco, do Vale do Silício, muito bem. Então eles resolveram criar lá uma incubadora de empresas lá dentro de Nova York, que se assemelha muito a Santos, né? Nova York é um metro quadrado muito caro, é uma ilha também, coincidentemente também é uma ilha, e eles cederam um pedaço de 45 mil metros quadrados para um consórcio para criar uma universidade e criar as incubadoras. Então essa iniciativa em nenhum momento teve o parque tecnológico, mas ele vai primeiro criar as incubadoras com o apoio das universidades envolvidas, tem até uma universidade israelense envolvida nesse investimento. E depois disso, ele vai montar um polo, que seria mais que um parque tecnológico, vai montar um polo tecnológico, né, que vai ter muitas regiões próximas de Nova York, da capital, né, vão poder contribuir com tecnologia e com desenvolvimento nessa área. E ele fala que eles têm lá o Vale do Silício, né, ele fez assim pejorativamente, mas de uma forma humilde e muito esperta, né. Ele comentou que o Vale do Silício já é conhecido no mundo inteiro. Por enquanto eles vão ser ainda o Beco do Silício, né? Pequenininho, mas eles vão ficar fortes, né? Então, quando você me perguntou se tem ou não, né, a necessidade de ter o parque tecnológico para ter a incubadora, a resposta é não, né? Agora, a incubadora, se ela existir, você pode ter um parque tecnológico. No caso do Brasil é mais necessário por causa do seguinte: ser empresário no Brasil é muito caro, é muito difícil, né? Você já demora para conseguir abrir uma empresa, demora para conseguir fechar uma empresa se você tiver que fechar. Você tem uma carga tributária que já é reconhecidamente alta. Né? Então, todas essas características aí fazem com que seja muito difícil ser empreendedor no Brasil. Tem uma cultura no brasileiro que eu acho assim, muito estranha, né? Parece que o empresário é visto como uma pessoa maldosa, né? Vilão da história. Um vilão, sempre, né? E assim, nos outros países não, né? Eu lembro de uma frase do Akio Morita, aquele fundador da Sony, né? Ele falava assim: a maior função social de uma empresa é dar lucro. Então isso parece meio espantoso, né? Para quem fica pensando num empresário malvado, né? E perguntaram para ele por que ele falava isso aí. Ele falou: porque quando a empresa chega a dar lucro, ela já pagou todos os impostos dela, já deu emprego, já teve as funções necessárias e sociais dela e ela se manteve viva. E ela dando lucro, ela se mantém viva. Então essa condição aí que o parque tecnológico possibilita. Então o parque tecnológico tem algumas facilidades de financiamento, umas linhas de crédito que vão poder ajudar a empresa, alguns financiamentos que vão estar disponibilizados no parque tecnológico. As incubadoras vão poder pegar até empréstimos a fundo perdido, né? Eu posso emprestar uma verba, desenvolver meu projeto, dando o projeto certo, eu não tenho que pagar aquele empréstimo. Isso é bom. Né? Isso é ótimo, né? Não é bom, é ótimo. Mas é essa aí a ideia do parque tecnológico. Agora, preciso ter o parque para ter a incubadora? Não. Mas eu preciso ter a incubadora para ter o parque? Preciso. Ou elas andam de mão? Precisa. Você não adianta você ter uma região sem nenhuma empresa. A ideia da incubadora é você ter, assim, o parque só vai ser viável se você tiver empresas inovando e vendendo, inventando algumas coisas. Tem agora, semana do dia 20 ao dia 31 de maio, vai ter um período, para você ter uma ideia, com a incubadora e parque tecnológico, principalmente incubadora, é um negócio muito forte. A Europa vai ter um encontro anual de inovação, de negócios de inovação. E vão visitar a Bélgica, a Holanda, Irlanda e Inglaterra. Quer dizer, vão passear, que as pessoas que vão conhecer e tal. Isso eles fazem para que as pessoas trabalhem para conseguir fazer inovação e
E lá eles não têm parques tecnológicos, porque os incentivos fiscais lá são muito limitados por causa da proximidade dos países, Comunidade Econômica Europeia, tem todos esses detalhes. E muita gente pergunta também, onde é o Parque Tecnológico de Santos? Ele não é num lugar só, né? Ele é espalhado pela cidade. Aí, né? assim, aí vem a característica da nossa região, né? Como o metro quadrado em Santos é caro, né? Nós tivemos que fazer, isso teve um apoio muito grande do governo do estado, né? Porque o Paulo Alexandre estava de secretário de desenvolvimento em tecnologia na nosso estado, né? O governador também e tal, e que eles, junto com o prefeito anterior, trabalharam para que fosse feita o Parque Tecnológico de Santos fosse espalhado, né? Não é uma região só. Então tem vários espaços na cidade, são 5 bairros, né, na cidade, região central, Vila Matias, Vila Nova. Então essa região nossa que acabou sendo adequada para conseguir cumprir os 200 mil metros quadrados, que é a legislação que rege os parques tecnológicos. E aí ele tem participação também das universidades, de empresas? As universidades da região também participam universidades, a USP, Universidade Federal, Unifesp. Universidades Unesp, públicas e particulares. Públicas e particulares. Eu vi que recentemente o senhor esteve na Bélgica, não é isso? No porto de Antuérpia. Isso. Eles recentemente também visitaram a associação comercial e eu queria saber o que o senhor trouxe de lá que dá para implantar no Porto de Santos, que experiências o senhor trouxe de lá que dá para usar aqui? Olha, assim, tem uma área que a gente já vai em breve estar desenvolvendo nessa região, que é laboratório de logística e mobilidade. Então tem algumas coisas que nós temos esse problema na entrada de Santos, o congestionamento, toda essa região, as margens, tanto a margem esquerda quanto a margem direita do porto, tem problema de mobilidade, né? Então a gente fica imóvel na época das safras, né? E essa característica eu vi muito na Bélgica. A Bélgica tem uns sistemas de rastreamento de cargas e de controle de containers muito interessante, né, que a gente poderia aproveitar no Brasil. Isso, alguém que trabalha com a parte de rastreabilidade, vou dar um exemplo, né? Uma empresa que trabalha em controle de carne, por exemplo, ela pode saber desde do estado que está o embarque até o navio, onde que está essa carga. E isso a Bélgica faz muito bem. Então já é uma dica para uma empresa que quiser criar um software, um sistema já vai ficar a dica do secretário adjunto. Rezende, infelizmente nosso tempo acabou, muito obrigada pela sua presença. Espero que o senhor volte para a gente falar mais ainda da incubadora, das 10 empresas que ainda serão instaladas. Se Deus quiser, elas vão entrar em contato com a incubadora. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, aí fico à disposição. A gente fica por aqui, não perca o nosso próximo programa. Muito obrigada.